E aí galera, sensacional? Galera, na aula de hoje eu tenho algo muito especial para vocês. Atendendo a pedidos aí da galera, eu vou falar um pouco sobre as classes gramaticais da língua portuguesa. É importante lembrar que a língua portuguesa ela é proveniente do latim e que no latim havia apenas duas classes gramaticais, a classe dos verbos e tudo que não era verbo no latim era considerado nome. Isso significa dizer que nós temos até hoje influência desse aspecto. Por exemplo, nós temos uma concordância chamada de concordância verbal e uma concordância denominada de concordância nominal. Uma flexão verbal e uma flexão nominal. Ou seja, essa influência do latim, das classes gramaticais, tem uma relação direta com a língua portuguesa. Galera, o fato é o seguinte. Essas duas classes gramaticais que havia na língua portuguesa, elas se transformaram em 10 classes gramaticais diferentes. É a quantidade de classes gramaticais que existe na língua portuguesa hoje. Então não se esquece disso. Primeira informação. Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? São 10 classes gramaticais. Beleza? Essas 10 classes gramaticais, elas vão se dividir em dois grupos. Grupo de palavras variáveis e grupo de palavras invariáveis, e ela vai servir para uma infinidade de aspectos. Depois, futuramente, quando você for estudar análise sintática, é muito importante você saber quais são as classes gramaticais e quais funções sintáticas cada palavra dessa exerce. Quando nós estamos falando sobre classes gramaticais, nós estamos falando sobre funções morfológicas. É a mesma coisa, beleza? Pessoal, eu fiz um esqueminha aqui no quadro, bem legal. Então, classes gramaticais se dividem em dois grupos, variáveis e invariáveis. Para você memorizar as 10 classes gramaticais, eu criei aqui o seguinte macete. VASPAM. VASPAM são as palavras variáveis da língua portuguesa, enquanto que CIPA são as palavras invariáveis da língua portuguesa. Então vamos comigo. Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? 10. Elas se dividem em quantos grupos? 2. Variáveis e o quê? Invariáveis. Quais são as variáveis? VASPAM. Quais são as invariáveis? CIPA. Massa? Vamos comigo então. Esse V daqui das classes gramaticais, você já deve estar pressupondo o que vem a ser. É V de verbo. É a primeira e talvez a mais importante entre todas as classes gramaticais. Lembra que eu falei no início da aula que havia duas classes gramaticais apenas no latim? A classe dos verbos e a classe dos nomes? Pois é, o verbo é uma classe muito importante e normalmente em provas de vestibulares, em provas de concursos, é uma questão certa. Verbo é a primeira classe gramatical. Além de verbo, nós temos também a classe dos adjetivos. Então nós temos verbo, adjetivos. S. S de quê? Substantivo. Sensacional, galera. Substantivo. Show de bola. Então nós temos aqui a classe dos verbos, adjetivos, substantivos, P de pronome. Sensacional. A de quê? A de advérbio não. Não pode ser advérbio, porque advérbio ela é invariável. Então vai ser um artigo. O artigo que também é variável. E o N de numeral. Beleza? Então, VASPAM. Verbo, adjetivo, substantivo, pronome, artigo, numeral. Vamos agora para a classe de palavras invariáveis. C de conjunção, C de conjunção, I de interjeição, P de preposição e para fechar as 10 classes gramaticais, a última delas é a classe dos advérbios. Beleza? Então não se esquece, quantas classes gramaticais nós temos na língua portuguesa? 10. Se divide em quantos grupos? 2. Variáveis e invariáveis. Quais são as variáveis? VASPAM. Quais são as invariáveis? CIPA. Beleza, galera? Ok. Eu coloquei uma frase aqui para tentar facilitar a sua vida. E nós também identificarmos juntos essas classes gramaticais. Por um exemplo, chegaram bons alunos aqui. Quando eu digo chegaram bons alunos aqui, nós temos um verbo,
nós temos um adjetivo, nós temos um substantivo e nós temos aqui um advérbio. Observe que aqui variou, certo? Em número, está no plural, e também o verbo ele tem a capacidade de flexionar em pessoa e também em tempos e em modos. Massa? Temos aqui um adjetivo, que é a palavra que dá uma qualidade ou um defeito, que dá uma característica ao substantivo. Temos um substantivo, que é o nome de qualquer coisa, quando nós temos o nome de algo. É um substantivo e um advérbio. Observe que todas estão no plural, mas o advérbio não. Por isso que ninguém pode dizer, uma mulher não pode dizer, eu estou menos cansada, porque menos é advérbio e advérbio não varia. Na frase abaixo, ainda falando sobre as 10 classes gramaticais, estou é um exemplo de verbo. Alegre, um exemplo de adjetivo. Porque é uma palavra que está unindo uma oração à outra. Então, esse porquê une este primeiro verbo a este segundo verbo. Une uma oração a outra oração. Palavras que unem orações são as conjunções. As conjunções. Beleza? Temos aqui, esse azinho. Estou alegre porque a encontrei. É como se eu dissesse, estou alegre porque encontrei Maria, porque a encontrei. Esse azinho é um pronome, porque está substituindo o nome de alguém. Encontrei é um verbo. Cuidado quando você estiver analisando as classes gramaticais, porque pode ocorrer o caso aqui, nu. Nu é a junção de em mais o, que forma no. Encontrei no primeiro dia do mês. Primeiro é um numeral, porque indica uma quantidade. Dia é um substantivo. Do ocorre mais uma vez aqui, de mais o. Preposição mais artigo. E mês, substantivo. Então vamos lá comigo, me ajuda aqui. Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? 10. Dividido em quantos grupos? 2. Variáveis e invariáveis. VASPAM e CIPA. Massa? Galera, o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. O adjetivo é a palavra que dá uma qualidade. O substantivo é aquilo que nomeia seres. O pronome substitui ou acompanha nomes. O artigo define ou indefine um substantivo. E o numeral indica uma quantidade. Massa até aí? Vamos parar aqui. Invariáveis. CIPA. A conjunção é a palavra que une orações. A interjeição é a palavra que dá uma ideia de admiração, espanto, susto. Oh, nossa, é uma interjeição. Beleza? A preposição é a palavra que liga uma palavra a outra palavra. E para fechar, os advérbios são palavras que transmitem circunstâncias. Espero que você tenha gostado dessa aula de classes gramaticais. Se gostou, dá um like aqui. Se você não está inscrito ainda no canal Português Sensacional, inscreva-se. É uma honra ter você por aqui. Beleza? Um forte abraço, galera, e até o nosso próximo encontro aqui no canal Português Sensacional.